bom dia pessoal, tudo bem? Betão aqui para mais uma aula com vocês. E hoje nós vamos corrigir aqueles exercícios que eu passei, tanto daqui do nosso material poliedro, quanto os exercícios que eu passei lá na nossa lista da última aula, tá? A gente precisa finalizar esse capítulo hoje e já iniciar o próximo capítulo o mais breve possível, tá? Então a gente vai fazer a correção hoje de forma de videoaula, porque dá uma agilizada, né? Quando a gente faz as aulas ao vivo no Meet, acaba atrasando um pouco, retendo um pouco, né? O que é comum, né? Porque acabam surgindo novas dúvidas, né? E fazendo dessa forma gravada aqui, eu acho que a aula rende mais e as dúvidas são tiradas no privado do WhatsApp, tá? Inclusive aí, já adiantando, eu vou ficar aqui à disposição o tempo integral aqui no WhatsApp, durante o horário de aula, para que vocês possam tirar eventuais dúvidas que surgirem, tá? Bom, gente, vamos corrigir então os exercícios que eu passei na última aula. Eu pedi que vocês fizessem do 5 até o 10, né? A gente fez os 4 primeiros exercícios. Então a questão número 5 pede assim, ó: complete as sentenças, né? Letra A. Em uma lente convergente, o foco principal, o objeto, é sempre de natureza o quê? É sempre de natureza real, tá, gente? Uma lente convergente, ela converge, ela junta os raios de luz para um único ponto. Por isso que o foco, ele é real, tá? Então, nesse caso aqui, na letra A resposta é real. Letra B. O foco principal imagem de uma lente divergente se localiza em cima do eixo principal, que é essa linha aí, que é o nosso eixo principal, tá? Então, ele fica sempre em cima do eixo principal. Na letra C, em uma lente, o que? Tanto o foco principal quanto o foco imagem tem natureza virtual. A única lente que tem natureza virtual em qualquer situação é a lente divergente, tá? Então ela apresenta sempre os focos de natureza virtual e divergente, tá? Letra D. Um feixe de luz que emerge de um foco principal objeto e incide em uma lente, né, tem imagem imprópria. Então nesse caso aqui, ó, em cima do foco principal, imagem imprópria, ou seja, não há formação de imagem. A gente está falando então de uma lente convergente, tá bom? Bem simples mesmo, é só completar as informações ali. E agora a gente vai para a questão número 6, né? Trace nos casos a seguir os raios notáveis das lentes. Então, na letra A pede uma lente convergente e na letra B aqui pede uma lente divergente no ar, no caso, né? Então o que a gente vai fazer então? Vamos pegar aqui nossa lousa, né? Já deixei preparadinha aqui, para a gente traçar esses raios juntos, né? Então vamos fazer isso aqui ao vivo, dá um trabalho, viu, gente? Vamos fazer aqui então, ó. Como essa é uma lente convergente, o que eu vou fazer aqui, ó? Todo raio que chega paralelo aqui ao nosso eixo principal, ele está grosso, né, gente? Todo raio que chega paralelo aqui, ele volta passando em cima do foco. Opa, mas não mudei não? Aqui, agora deu certo. Todo raio que chega paralelo aqui, ele passa em cima do foco. Aqui, ó, desse foco F', né? Tá aqui, ó. Tá aqui, né? Então, todo raio de luz aqui que chega paralelo aqui, ele acaba passando aonde? Em cima do nosso foco F'. Uma outra propriedade que eu posso usar aqui é o seguinte, ó. Todo raio de luz aqui, todo raio de luz aqui que chega passando aqui pelo nosso vértice aqui, ó, ele continua com o mesmo ângulo de inclinação, tá? Então, seria aqui uma outra propriedade, tá? Aqui ele vem aqui, ó, e ele continua com o mesmo ângulo de inclinação. E digo mais, todo raio de luz que vem passando como se fosse pelo foco aqui, ó, deixa eu pôr mais inclinado aqui, ele acaba voltando paralelo, né? Então, ó, se você der um raio de luz aqui, ó, que passa por esse foco aqui, ele acaba aqui voltando, ó, paralelo, né? Aqui. Ele acaba voltando aqui paralelo, tá? Gente, usem a régua de vocês, tá? Para fazer esse tipo de exercício, tá? Para ficar mais bonitinho, ficar mais nítido aí,
tá bom? Vocês podem perceber que nessa letra A, os raios estão sendo convergidos para um ponto, tá? Na letra B, eu tenho uma lente o quê? Uma lente divergente aqui na letra B, né? Então as propriedades vão ser um pouco diferentes, ó. Então deixa eu pegar aqui, ó, todo raio aqui, ó, que chega como se estivesse passando em cima do foco F'. Então, ó, todo raio que chega aqui, ó, passando como se fosse em cima do nosso foco F' aqui, ó. Lógico que ele não está passando lá em cima, né? Ele vai voltar aqui paralelo, ó. Numa lente divergente aqui no ar, né? Então aqui, ó, vou fazer isso. Aqui, né? Mais uma vez aquela regra para todo mundo, né? Aqui, ó. Se ele passa aqui no encontro, né? Ele continua com o mesmo ângulo de inclinação, no encontro dessas duas retas. E se ele passa aqui paralelo ao nosso foco, aqui, ó, se eu tenho um raio de luz que vem aqui assim, é porque ele vem aqui paralelo, quer ver? Ó? Aqui é paralelo. Aqui. Pronto aí. A gente já traçou aí os raios notáveis, né, digamos assim, da lente divergente, né? Então tá aqui. Tá aqui. Ó. Tá aí da nossa lente divergente, tá? Então tá aí respondido a nossa questão de número 6, tá? Tá respondido aí. Vamos voltar aqui com o nosso material aqui e vamos para a questão de número 7, que fala assim, ó: um aluno deseja acender uma vela fazendo convergir a luz do sol sobre o pavio com auxílio de uma lente de vidro. Que tipo de lente esse aluno deve usar? Gente, se ele precisa acender o pavio, né, com a luz do sol e o calor da luz do sol, ele precisa de uma lente convergente, precisa juntar esses raios de luz, né, precisa convergir esses raios de luz. Tá? Então, na letra A resposta seria uma lente convergente, né, porque ele precisa convergir os raios de luz e o calor para que ele consiga acender o pavio dessa vela. Tá? Na letra B pergunta qual raio notável justifica a propriedade que o aluno está querendo utilizar, né? Você vai colocar que os raios que incidem paralelamente a um eixo da lente emergem convergindo no foco, ou seja, ele faz a convergência dos raios de luz, tá? Então essa seria a justificativa para que ele utilize esta lente, tá? Então essa é a questão número 7, né? Então raios que incidem paralelamente a um eixo da lente emergem convergindo no foco. Nós vamos agora para a questão de número 8. Tá? A gente vai fazer a leitura aqui. Fala assim, ó, um professor de física guardou 4 sistemas ópticos, lentes esféricas ou espelhos, em 4 caixas. Uma caixa para cada um deles, numerados de 1 a 4, conforme as figuras. Tá aqui. Após mostrar as caixas, forneceu algumas informações sobre os sistemas ópticos contidos nas mesmas, conforme a tabela abaixo. No sistema óptico dentro da caixa 1, esse sistema conjuga uma imagem direita e menor de um determinado objeto. No sistema óptico da caixa 2, a imagem de um objeto conjugada por esse sistema é virtual e de mesmo tamanho do objeto. No sistema óptico da caixa 3, a imagem de um objeto conjugada por esse sistema pode ser projetada em um anteparo. E o sistema óptico da caixa 4, esse sistema pode conjugar uma imagem real e de mesmo tamanho de um determinado objeto. Assinale a alternativa que contém todas as afirmações corretas. Vamos analisar a primeira afirmativa. O sistema óptico dentro da caixa 1 pode ser um espelho convexo ou uma lente divergente. No sistema 1, você tem uma imagem direita e menor de um objeto. Então, sim, pode ser uma lente divergente, ok, e pode ser também um espelho convexo, né? Perceba que os dois aqui têm uma situação bem semelhante aqui, né? Tanto o espelho convexo quanto a lente divergente. Então na 2 aqui fala o seguinte, ó: o sistema óptico dentro da caixa 2 tem seu princípio de funcionamento baseado no fenômeno da refração. Vamos analisar aqui, tá falando que se é uma refração, ele está falando que é uma lente, né? Porque as lentes são os objetos que causam a refração da luz. Então, no sistema 2, vamos lá.
No 2 aqui, ó, a imagem de um objeto conjugada por esse sistema é virtual e do mesmo tamanho do objeto. Se é do mesmo tamanho do objeto, gente, e ela é virtual, nós estamos falando de um espelho plano, tá? Então, a segunda aqui fica falsa. A 3, dentro da caixa 2, temos um espelho plano. Ah, eu acabei de falar isso, né? Então, aqui nós temos um espelho plano verdadeiro, tá? Dentro da caixa 4, podemos ter uma lente divergente. Vamos ver se isso é possível. Dentro da caixa 4, esse sistema pode conjugar uma imagem real e do mesmo tamanho de um determinado objeto. Não, se é divergente, ele sempre vai ser menor e virtual, né? Se é uma lente divergente. Então a 4 ela está incorreta. E a 5 fala que as caixas 3 e 4 podem conter o mesmo sistema óptico. Vamos ver aqui. A imagem de objeto conjugada por esse sistema pode ser projetada em um anteparo. E esse sistema pode conjugar uma imagem real e do mesmo tamanho. Sim, as caixas 3 e 4 elas podem sim conter o mesmo sistema óptico. Elas podem ser uma lente convergente. Que uma lente convergente ela aceita ser projetada, aceita ser real e aceita ser do mesmo tamanho. Tá? Então, nesse caso, a alternativa correta seria a letra C. Nós estão corretos 1, 3 e 4, né? Ficam sendo falsas a 2 e a 4, tá? Vamos para a questão de número 9, então. 9 fala o seguinte, ó, no laboratório de física de uma escola, um aluno observa um objeto real através de uma lente divergente. A imagem vista por ele então o objeto é real. Se a lente é divergente, ela sempre é virtual, direita e menor, né? Que é o mesmo caso do espelho convexo, né? Lente divergente se assemelha muito com o espelho convexo, né? Sempre a imagem é virtual, direita e menor, ok? Então seria mais ou menos aí essa a questão número 9, letra A. Vamos para a questão número 10, então, fala o seguinte, ó, sendo P, P' e F abscissas gaussianas, né, que correspondem à posição do objeto da imagem do foco principal ao objeto de uma lente delgada, respectivamente, avalie as afirmações a seguir, indicando V para as que são verdadeiras e F para as que são falsas. E justifica aquelas que são falsas. Essa é a ideia. Então vamos aqui fazer a leitura das alternativas e justificar quais são corretas e quais são incorretas, né? Para uma lente convergente, P e P' são sempre positivos, independente da posição relativa entre P e o centro óptico da lente. Gente, P e P' são sempre positivos, isso aqui é incorreto, tá? Uma lente convergente pode formar imagens tanto reais quanto virtuais. Depende o quê? Da posição onde o nosso objeto é colocado, tá? Então, a primeira aqui é falsa, porque depende da posição onde o objeto é colocado. Para qualquer lente delgada, P é sempre positivo, independente do comportamento óptico da lente. Sim, sempre o objeto ele acaba sendo real, então ele acaba sendo positivo, tá? Para uma lente divergente, P e F são sempre positivos, enquanto P' é negativo, independente da posição relativa entre P e o centro óptico da lente. Então, ó, uma lente divergente, ele sempre forma imagem virtual, lembra disso? Então, sim, o P' sempre é negativo, verdadeiro, tá? Vamos pegar aqui a próxima alternativa. Em uma lente convergente, o P' será negativo sempre que o P for maior que o foco. Não, na verdade, isso aqui ele seria negativo se o P fosse menor que o foco, né? Se o objeto fosse colocado ali entre o foco e o centro óptico ali da lente, né? Então, nesse caso ali, se eu invertesse esse sinal aqui, até que daria, né? Uma lente convergente, o P' será negativo, sempre que P menor que F. Aí daria certo, tá? No caso aqui, não deu certo. Tá falsa, tá? E por fim, a gente tem, quando P for igual ao ponto antiprincipal de uma lente convergente, o nosso P' é positivo, sim, isso também é verdadeiro. Ok? Então a sequência ficou FVV, FV. Ok? Seria essa a ideia. Gente, agora rapidamente vamos corrigir a lista que eu passei na última aula para a gente seguir. Tá? Vou voltar aqui com a lista rapidão. Bom, gente, voltei aqui com a nossa atividade. Tá? Vamos aqui então
corrigir essa lista também, para a gente poder conseguir seguir para o próximo capítulo, tá? Esse número 1 fala o seguinte, ó, que tem diversos tipos de lentes, né? São 2 tipos de lentes, convergente e divergente. E ele pede, com base na imagem e nos conhecimentos sobre lentes esféricas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o caminho percorrido pelos raios de luz. Na verdade, você não precisa identificar aqui nessa imagem quais os tipos de lentes. Na verdade, você pode vir aqui, ó, e analisar dentre essas alternativas quais aquelas que, digamos assim, representa aí os raios notáveis, né, digamos assim, né? Então, por exemplo, na letra A aqui, ó, deixa eu tentar pegar aqui, gente. Deixa eu tentar aqui, usar a nossa canetinha aqui. Por exemplo, na nossa letra A aqui, a gente viu que todo raio que passa aqui pelo foco, ele vem o quê? Ele vem paralelo aqui numa lente convergente, né? Então seria mais ou menos essa ideia que você já está eliminando aqui a letra A por isso, tá? Na letra B aqui, ó, todo raio que passa aqui pelo nosso centro aqui, ó, opa, peraí, ele continua aqui com o mesmo ângulo de inclinação, continua em linha reta, então já está eliminando aqui a nossa letra B, né? Na letra C, todo raio que passa aqui paralelo volta em cima do foco F', ok, correto. Todo raio que passa aqui, ele continua em linha reta, passa por aqui, né, pelo centro, ok. A lente divergente aqui, todo raio que passa como se fosse passando pelo foco F' volta paralelo, ok. E também todo raio que passa passando aqui pelo centro continua, ok também. Então a número 1 é a letra C, né? A letra D você já pode perceber que tem um erro aqui, né? Deveria continuar em linha reta, não é a letra D, né? E aqui na letra E, deixa eu ver o que a gente tem de errado na letra E aqui. Ah, tá, ele passaria aqui, ó, né? Então, aqui tá errado, né? Aqui também continuaria em linha reta, né? Também tá errado, né? Então, o que valida aqui a nossa questão é a letra C. É só você analisar os raios notáveis, tá, gente? Você vai ver que tem vários errados aí. Olha essa letra D, que ridículo aqui, gente, né? Até que esse raio de baixo tá ok, mas esse raio de cima aqui tá ridículo, né? Então, é só você analisar ali mesmo os nossos raios notáveis, tá? Na questão número 2 fala o seguinte, ó, muitos instrumentos se utilizam de lentes esféricas delgadas para seu funcionamento. Tais lentes podem ser do tipo convergente ou divergente e formam imagens com características específicas. Sobre as imagens formadas por essas lentes, é correto afirmar que... Então vamos analisar aqui, gente, ó, quando um objeto é posicionado no foco de uma lente convergente, se forma uma imagem real, né, maior e direita. Quando fica em cima do foco aqui, forma uma imagem imprópria, né? Na verdade, não há formação de imagem. Então essa letra A aqui já é falsa, né? A letra B, quando um objeto é posicionado entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente, se forma uma imagem real, real não, virtual, né? Quando ela fica entre o foco e o centro óptico, né, fica naquele intervalozinho ali, a nossa imagem ela é virtual, né? Ela fica maior e direita, ok, mas ela é virtual. Então aqui na letra B a gente tem que é falsa. Na letra C, quando um objeto é posicionado entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente, não se forma nenhuma imagem. Mais uma vez é falso, forma imagem sim, só que é uma imagem virtual, maior e direita, tá? Na letra D, uma lente divergente só pode formar imagem virtual menor e direita, né, de objeto. Então aqui sim está correto. Então número 2 é a letra D de dado, tá? E a letra E, uma lente divergente só pode formar imagem real. Opa, aqui já errou, né? Se é uma lente divergente só forma imagem virtual. Então a letra E é falsa, né? Então ok, a gente corrigiu a questão número 2 agora. E a gente pode passar então para a próxima questão, que é a número 3 aqui, né? Número 3 fala o seguinte, ó, uma pessoa observa uma vela através de uma lente de vidro biconvexa, como representa na figura. Considere que a vela está posicionada entre a lente e seu foco principal. Então, ela está entre... Aqui é o foco, né? Então, aqui nós temos um foco aqui também, né? Que seria o foco F', digamos assim, né? E aqui está o nosso
a nossa vela, né? Vela, né? Isso. É uma imagem, uma vela, uma imagem. Então, nessas condições, a imagem observada pela pessoa é... Então, gente, nesse caso da questão número 3, como está entre o foco, né? Está entre o foco e entre entre o foco e o que é outra coisa, gente? Está posicionado entre a lente e seu foco. Ah, tá. Está posicionado entre a lente aqui e o foco, né? Então, nesse caso, você pode perceber que ela está bem próxima aqui da lente. Então, sempre vai apresentar uma imagem virtual direita e maior. Lembra daqueles casos que eu mostrei para vocês na última aula gravada? Quando o objeto na lente convergente está antes do foco, em cima do foco, depois do foco. Então, analisa lá. Quando ele está entre o foco e a lente em si, né, sempre forma uma imagem virtual direita e maior, tá? Numa lente convergente, tá? Que é o caso dessa 3 aqui. Você pode perceber que as bordas são mais finas, né? E o centro aqui é mais espesso, tá? Então essa é uma lente convergente no ar. Então por isso que a número 3 é a letra E, tá? Vamos para a questão de número 4, que fala o seguinte, ó. Anualmente acontece em Florianópolis a temporada de pesca artesanal da tainha. Nesse período, as canoas e embarcações motorizadas podem cercar o peixe mais famoso da ilha. Para fazerem o cerco da tainha, as embarcações contam com o auxílio de vigias, que são os olheiros, na areia da praia. Sua função é olhar para o mar a fim de perceber a passagem das tainhas nas ondas. Na figura abaixo, temos um olheiro observando a passagem de algumas tainhas com a ajuda de um binóculo. Então tá aqui o nosso olheiro aqui. Tá aqui, ele está observando a tainha ali na onda, né? Com base no exposto e na figura acima, é correto afirmar que a primeira, a imagem da tainha pode ser vista porque a água do mar está transparente para a luz do sol. Então, o que acontece se a água não fosse transparente, não seria possível observar o fenômeno, o peixe, né? Então, nesse caso, a primeira está verdadeira, tá? Então, se a água não permitisse a passagem da luz, ele não conseguiria ver a imagem da tainha, né? A segunda, o olheiro sem binóculo vê a imagem da tainha em uma posição diferente da posição real da tainha por causa da reflexão da luz na água. Reflexão da luz na água, falso, tá? A quarta, então o motivo não é a reflexão, a 2, tá? O motivo é o que? A refração da luz. Os binóculos são dispositivos, agora 4, né? Os binóculos são dispositivos que utilizam 2 espelhos, o côncavo e o convexo, para formar as imagens dos objetos. Gente, essa 4 aqui, nos próximos capítulos aqui nós vamos deixar ela mais clara, tá? Então, os binóculos utilizam lentes e não espelhos, tá? Então, por isso, aqui, ó, utilizam 2 espelhos, não é espelho, são lentes, tá? Então, por isso que a 4 é falso, mas nos próximos capítulos vamos falar sobre isso, sobre instrumentos ópticos, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Questão número 8, tá? Fala o seguinte, ó, o olheiro sem binóculo vê a imagem da tainha em uma posição mais distante da superfície que separa o ar da água, né? Então, a refração faz com que a luz da tainha fique mais próxima da superfície em relação à sua posição real, tá? Então, isso aqui é falsa também. Tá? E a 16, os binóculos são dispositivos que possuem 2 lentes, a objetiva e a ocular, por onde a luz passa e sofre refração. Aqui é verdadeira. Então ficou V, F, 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 V. Tá? Então essa questão aqui ficou então a somatória do 17, né? 16 mais 1, 17. Por fim, nós vamos fazer a correção aqui da questão número 5, né? Que fala o seguinte, ó, em um laboratório didático foi montado um banco óptico formado por uma lente esférica convergente de distância focal de 20 centímetros, um espelho plano e uma lanterna acesa posicionada como objeto O. A fotografia representa nesse sistema com as distâncias entre seus elementos fora de escala. Em seguida, o professor propõe exercício com a figura a seguir, que resume o experimento realizado. Nessa figura, a lâmpada acesa da lanterna é representada pela seta O. Então, está ali a seta O. A seta I1 representa a imagem dessa lâmpada formada na lente L e L2, representando a imagem
e 2 representa a imagem da seta I1, formada pelo espelho E. Considerando válidas as condições de Gauss, a distância D entre O e I2 é... A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, olha só, vamos analisar aqui. Nós temos aqui o nosso objeto O, tá? Ele está a 30 centímetros dessa lente aqui, tá? Então ele está aqui a 30 centímetros da lente, daqui até aqui tem 30 centímetros, né? E ao passar por essa lente aqui, ó, ele forma uma imagem aqui que eu não sei a que distância que está da primeira lente, tá? Eu só sei a distância desse espelho aqui até essa lente aqui. Esse aqui é um espelho plano, isso aqui é uma lente, né? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular a posição dessa imagem aqui para saber a que distância a lente está da imagem, né? Para a gente calcular essa distância da imagem aqui até o espelho, desculpe. E para saber que distância que vai estar o espelho da imagem, formado dentro do espelho, né? Então seria mais ou menos essa ideia. Então a gente vai ter que fazer aqui a equação de Gauss para a lente. Então vai ficar 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Tá? Então vai ficar aqui, ó, 1 sobre o foco. O foco lá ele diz que é quanto? Que é 20, né? 1 sobre 20. Que é igual a 1 sobre P, que é o objeto da lente está a 30 centímetros, e eu quero saber onde está a minha imagem, que é 1 sobre P', né? Então, fazendo aqui uma matemática rápida, 1 sobre P' vai ser 1 sobre 20 menos 1 sobre 30, né? Vai ficar 1 sobre P' igual o mínimo entre 20 e 30 é 60. 60 por 20 dá 3 vezes 1, 3, menos 60 por 30 dá 20 vezes 1, dá 2, desculpe, vezes 1, 2. Então 3 menos 2 dá 1, multiplicando cruzado que vai dar P' igual a 60 centímetros. Então, ótimo, vou voltar aqui e descobrir que essa distância aqui, ó, dessa lente até a imagem aqui é de 60 centímetros, certo? Isso quer dizer que, porque isso daqui até aqui é 80, isso quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui é 20 centímetros, né? Isso quer dizer então, ó, que do espelho até a minha imagem aqui também é 20 centímetros. Então, se eu quero saber a distância de O até I2, que é essa distância D aqui em cima, eu preciso calcular 30, que é aqui, ó, 30, que é daqui até aqui, mais os 80, daqui até aqui, mais 20, tá? Então, se eu pegar aqui 30 mais 80 mais 20, dá 130 centímetros, né? O que me dá 1,3 metros, né? Então, a alternativa correta aqui fica sendo a letra D de dado, 1,3 metros. Tudo bem? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido aí a resolução dessa questão número 5 e das demais questões da nossa lista, tá? Como nós já fizemos essa questão aqui com relação à equação de Gauss, eu já posso, inclusive, aqui passar para vocês aqui o próximo capítulo, né? Já expliquei para vocês o próximo capítulo naqueles slides. Esse exercício foi em relação aqui ao próximo capítulo, tá? E eu acho que a gente pode fazer aqui alguns exercícios. Eu vou deixar aqui para vocês fazerem alguns exercícios. Tem um restinho ainda da aula aí. Vê se vocês conseguem fazer aí pelo menos os 3 primeiros, vai? Os 3 primeiros exercícios tá ótimo nesse resto de aula aí, tá? E vai sair ainda uma aula extra, tá? Vai sair uma aula extra da correção daqueles exercícios de lâminas de faces paralelas de óptico plano, né? Eu passei uma lista e não corrigi. Eu coloquei só a correção e, se não me engano, tem uma questão que o gabarito está errado, né? Então a gente vai sair uma aula extra da correção daquela lista, tá? Então fiquem tranquilos que nós vamos corrigir tudo aí o que está sendo proposto, tá bom? Ok, galera? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula.
né? Eu sou o professor Roberto Couto, do Colégio Ápice, e vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Falou.